O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Meus amados irmãos e irmãs, povo de Deus, irmãos e irmãs que nos acompanham também pela Pascom da paróquia Nossa Senhora Aparecida, nós estamos no 15º domingo do tempo comum na liturgia. E na nossa vida paroquial, nós estamos no 2º domingo do mês. 2º domingo do mês, conhecido como o domingo do dízimo, como eu gosto de dizer, o domingo da família dizimista. Família dizimista que não é egoísta. E é isso que nós entendemos quando hoje nós falamos do amor ao próximo. Ser próximo é isso. A pessoa que frequenta a comunidade, ela pode até estar na comunidade, mas se ela não se envolve, ela não é próxima. E para ser próximo, você tem que se comprometer. E a melhor maneira de comprometer é com o dízimo. Você pode estar perto e não ser próximo. Não basta estar perto, tem que ser próximo. E a melhor maneira de aproximar da comunidade, aproximar de Deus, é sendo um dizimista fiel. Esse é o domingo da família dizimista. Como sempre digo, dízimo não é dinheiro, é palavra de Deus. Dízimo é brio, consciência, envolvimento, pertença. E hoje, por falar em pertença, nós temos um grande debate, um grande encontro, uma conversa importante entre Jesus e um mestre da lei. Mestre, entendido, doutor, perito, conhecedor da palavra. Interessante que esse mestre se aproxima de Jesus e, como diz a palavra, ele não se aproximou porque ele está admirado com Jesus. Ele não se aproximou porque ele está encantado com Jesus.
Por incrível que pareça, ele se aproximou para fazer uma armadilha, para tentar pegar o ponto fraco de Jesus. Por incrível que pareça, abrimos aqui um parênteses, se você quer ser bom, quer ser coerente, tem um preço, até para ser bom, inclusive para ser bom. Quer ser honesto, quer ser coerente, quer fazer diferente do mundo, prepare para ciladas, você vai incomodar. Que estranho o coração humano, a bondade não deveria incomodar, ser honesto não deveria incomodar, fazer o bem não deveria incomodar, mas o mestre da lei está incomodado com Jesus. E então lhe faz uma armadilha para pegar o seu ponto fraco. Saiba muito bem, para ser bom, coerente e ser diferente, sempre vai incomodar. Você vai incomodar aqueles que não são assim, e essa é a regra da vida. E mesmo assim você deve percorrer o caminho. Mas voltando ao embate entre Jesus e o mestre da lei, o mestre da lei tentava postar um ponto fraco de Jesus, mas no fim das contas, quem escancarou a fraqueza foi Jesus, que mostrou a fraqueza do mestre da lei. Foi Jesus que desconstruiu aquela aparência do mestre da lei. Sabe o que Jesus fez? Colocou o dedo na ferida do mestre da lei. Qual que é a ferida do mestre da lei? Falar da lei é fácil, decorar a lei é fácil. Amar Deus quando Ele está lá em cima, mais fácil ainda. Ajoelhar quando Deus está lá em cima, fácil também. Adorar e olhar para cima, fácil. Mas quando você tem que amar um Deus que desce, que fica no meio de nós, e que está em todos, inclusive nos mais esquisitos, ou aqueles que a gente não gosta, aí eu quero ver se você é mestre da lei. A maior fraqueza do mestre da lei é que ele não sabia cumprir a palavra de Deus nas pessoas, mas só na teoria, na ideia. E Jesus mostra isso. Interessante que quando o mestre da lei chega falando para Jesus o que devo fazer para ganhar a vida eterna, Jesus diz, diga você o que sabe. Deu a chance a ele. Você conhece a palavra, pode dizer. Então ele fala com perfeição, perceberam? Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua vontade, de todo o teu entendimento, com toda a tua inteligência. Ele é especialista na ideia de Deus, na ideia, na lei. Mas quando ele fala, amar o próximo como a ti mesmo. Então Jesus, vendo que ele sabia, disse a ele, vai e pratica. Jesus sabe que ele não pratica o segundo mandamento. Ele fala de Deus, mas ele não sabe amar o próximo. Tanto é que ele volta ao assunto. Mas quem é meu próximo? Se nem ele sabe quem é o próximo, é porque ele não praticava isso. E Jesus escancara isso. O ponto fraco está no mestre da lei, não no mestre do amor, que é Jesus. Aí começa a discussão. Quando ele pergunta quem é meu próximo, aqui eu quero fazer mais um entendimento especial. É interessante a nossa conduta, sabe por quê? Às vezes a gente corre o risco de andar sempre na mediocridade. A gente às vezes corre o risco de fazer sempre o mínimo na vida e se contentar com o básico e nunca ir além, nunca se superar. Parece que a tendência humana é querer cumprir a obrigação. Pronto, já cumpri minha obrigação, estou livre. Isso não é crescimento, isso não é doação, é só fazer a obrigação. O que o mestre da lei queria? Ele queria uma cota para ele. Quem são os que eu tenho que amar? Quem é meu próximo? Meu pai, minha mãe? Tá bom, vou amar meu pai e minha mãe. O resto eu posso tratar de qualquer jeito. Pronto. Se o Senhor falou que eles é o meu próximo, eles queriam, o mestre da lei, que Jesus fizesse uma cota para ele. Apontasse, é este e aquele. E aí o resto ele podia tratar de qualquer jeito. É o que nós queremos às vezes. Pronto, fui na missa, agora eu posso viver de qualquer jeito. Pronto, tem meu dízimo, agora a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Não, não é assim que as coisas funcionam. Nós queremos uma cota para cumprir a obrigação. Então Jesus mostra a ele, não tem essa. Todo mundo ao seu redor, inclusive os que mais precisam, é o seu próximo. Você tem que ser próximo o tempo inteiro. Então Jesus entra numa questão importante, ele inverte a questão. A pergunta não é quem é o meu próximo. A pergunta é quem sou eu, se eu sou uma pessoa próxima ou não, se eu tenho a grandeza de me aproximar ou não, se eu tenho a grandeza de deixar de ser egoísta e enxergar que os outros existem ou não, se eu sou uma pessoa do máximo ou uma pessoa medíocre, que não se aproxima, que faz só o básico, fiz a minha parte e pronto. Jesus mostra que a questão é bem mais profunda, ser próximo. E olha que às vezes nós corremos um risco grande.
Esses dias, tempos atrás, eu falava da palavra intimidade. Agora eu vou falar de ser próximo, que é quase muito semelhante. Tem pessoas que trabalham juntas, do lado uma da outra, mas não são próximas. Tem gente que é casado, mas não é próximo. Tem pai que é pai, mas não é próximo do filho. Tem neto que não é próximo do neto. Tem padre que não é próximo do seu povo, que não fala a língua do seu povo, que não entra nos problemas. Respeito, mas às vezes não é próximo. Distanciar é uma maneira de se proteger, de ficar longe. Mas você não cresce, não ajuda em nada. Aproximar dá trabalho, dá problema, não é? Tanto é que aqueles homens que passaram, o levita foi embora. Ele ia cuidar daquele homem, deu trabalho, ele tinha que ir para a igreja. O outro que passou, o sacerdote, não quis aproximar, vai dar trabalho. Mesmo porque, por que eles não aproximaram daquele homem? Porque tinha uma lei que impedia eles. A lei do templo. Se eles tocassem naquele homem, ele não podia entrar no templo. E então eles preferiram ir para entrar no templo. Só que para falar com Deus não é só no templo, é em todo lugar, em toda parte. Tome cuidado para você não estar do lado das pessoas estando longe delas. Proximidade é diferente. Eu estou perto aqui, estou perto de vocês, mas posso não ser próximo. Ser próximo é uma conexão de coração, de espírito. Compaixão é isso, é você comover, você chorar a mesma lágrima, sentir a mesma dor. Isso é proximidade, não é só falar da lei. Então Jesus dá uma aula para o mestre da lei, o que é amar, o que é você se aproximar. Ele inverte a questão e ele mostra isso. Agora uma coisa que eu digo, para você aproximar, você tem que pertencer. Você não pode ser egoísta e nem egocêntrico. O que é egocentrismo? O ego, eu. É eu no centro de tudo. As pessoas quando vão ficando depressivas, doentes, esgotadas, cansadas de todo mundo, toda pessoa que é assim, na maioria das vezes ela não procura só um médico, porque só o médico não cura. Ela procura um padre porque a doença está na alma. E ela bebe de tudo o remédio e está doente. Acontece muita gente assim. O que leva uma pessoa a adoecer dessa forma? Sabe o que leva a pessoa a adoecer? Você vê o primeiro sintoma de uma pessoa doente da cabeça e do espírito. Ela começa a reclamar de todo mundo, dela mesma, de Deus, está mal com todo mundo, está mal com ela, e a palavra que a pessoa mais usa quando ela está assim é a palavra eu. Eu não gosto, eu não suporto, eu não mereço, eu não queria isso, eu vivo isso, eu estou assim, eu estou desse jeito, eu estou tentando, eu. Quando você é eu demais, diria o Padre Zezinho, é Deus de menos. A doença do eu demais, estar no centro o tempo inteiro. Outros também sofrem, se abrem um pouco. Outros também têm cruz, partir um pouco. Outros também têm problema. Por isso que a gente tem que sair do nosso mundinho confortável. Sair da comodidade. Aqui eu quero fazer a diferença de duas palavras. Comunidade, poderia escrever no quadro. Comunidade e comodidade. Sabe qual que é a doença que pode matar uma comunidade? A comodidade. Sabe qual que é a doença que pode matar um casamento? A comodidade. Sabe qual a doença que pode matar uma empresa, um grande negócio? A comodidade. Comodidade. Toda comodidade vai te levando para relaxar. Dizia minha avó, desleixo. É triste um homem desleixado, descuidado, mas a mulher é pior ainda. E se ela resolve ficar desleixada e descuidada, aí vira assombração. Pensa se a mulher resolver ficar peluda, esquisita, e se ela resolver mesmo deixar de blá tudo, o homem já é mais ou menos assombração. Você já está acostumado, homem é meio assombrado, as mulheres, e tem gente que apaixona por mais assombrado, mais apaixonado fica. Mas se a mulher resolver ser desleixada, assusta todo mundo, porque a mulher ainda é a única esperança daquilo que é belo, zeloso, cuidadoso, caprichoso, carinhoso. Mas você acha que você vai conseguir ser assim se você for uma pessoa acomodada, desleixada, descuidada, sem zelo? Não. Amor ao próximo é isso, é você ser próximo do seu próximo, mas ser próximo do amor, daquilo que faz você fazer as coisas com cuidado. Então, na comodidade, a geração de hoje é a geração da comodidade. A pessoa vai relaxando, atingiu o patamar, não cresce mais. Casei, pronto, não preciso namorar. Só uma relação de vez em quando para manter. Casei, pronto, não preciso mais encantar, dar presente nem nada. Espera uma vez no aniversário, uma vez no casamento, se lembrar. Ainda tem que lembrar disso.
Gente, encantar é todo dia, presentear é todo dia, se apaixonar é todo dia, por isso que a vida vira o que vira. Aí você chega e pergunta a verdade para a pessoa, você pergunta, e aí, como está o casamento? E aí, como está a sua vida? A pessoa, só o suspiro já mata a gente. A pessoa vira e diz assim, não sei quem foi o imbecil que criou essa frase. Olha, ruim com ele, pior sem ele. Então morre. Bebe veneno uma vez, pronto, resolve o problema. Como é que você se limita a se contentar com uma vida desse jeito e ainda escancaramente você diz que não gosta de quem está perto de você, não gosta da vida que leva e é um covarde e não sai disso porque ainda tem medo de ficar coisa pior? Você está ocupando o peso na terra para quê? A vida a vida é pequena, mas não precisa ser curta. Por que não resolve essa relação? Por que não resolve ressuscitarem ou resolver de uma vez as coisas? A vida não é para ser arrastada, não é para ser acomodada. Por quê? Uma das partes se acomodou, e aí relaxou e vai tocando. Não, você tem que conquistar todo dia o outro, se apaixonar todo dia o outro. É a arte de ser melhor todo dia, isso é amor ao próximo. Quanto mais você faz isso pelo próximo, mais amor você dá e mais amor você recebe. Mas para ser assim, você precisa de zelo, capricho, cuidado. É isso que Jesus mostrou na parábola do bom samaritano. Minha avó falava uma coisa engraçada. Quando a pessoa é meio duvidosa, mexe com as coisas, segundo ela as coisas é droga, essas coisas. E a pessoa é meio fofoqueira também, ela falava assim, cuidado porque essa pessoa é mar elemento. Não casa com ele porque é mar elemento. E mar elemento você vai sofrer. Mas tem horas que a gente assusta. Por quê? Porque se você olhar, o levita era um homem da lei, da palavra, passou e não aproximou, foi embora. O sacerdote é um homem do templo, passou e foi embora. O samaritano era o mau elemento. Aos olhos daquela sociedade, o samaritano era mau elemento. Tinha vários, pagão, deuses, uma mistura de tudo. O samaritano era o tipo de gente mau elemento. Não aproxima disso não. Parou, curou da ferida, pegou com zelo, capricho, colocou lá no animal dele, levou, cuidou e ainda pagou as despesas, ainda vai voltar para pagar o resto que gastar. Aos olhos da sociedade era um mau elemento. Mas quem foi mais próximo? Ele. Será que a gente não tem muito rótulo para as coisas, não? Será que de longe não é fácil classificar quem é bom e quem não é? Mas por isso que Jesus perguntou, não adianta você ficar perguntando de quem você tem que aproximar. Você que tem que ver se você é uma pessoa acomodada ou não, se você é próximo ou não, se você ousa se aproximar ou se você fica na sua bolha. Alguém tem que furar a sua bolha, senão você não cresce. Se você fica na sua família, torna ela uma bolha, você também não cresce. Não é por acaso que todo mundo aqui nasceu e quando nasceu, nasceu chorando. Por que a gente nasce chorando? Porque tiraram você da sua comodidade. Mas comodidade demais mata. Se você passar de 9 meses na barriga da sua mãe, você mata ela. Então, comodidade demais mata. Tem o tempo de você crescer, o tempo de você estar ali acomodado. Mas tem o tempo de você sair para o mundo, sair de você mesmo. Se você não investe no seu casamento, na sua paternidade, na sua maternidade, na sua profissão, no meu sacerdócio, na sua vida política, na sua vida social, você se acomoda, e se acomodando você vai se tornando medíocre, e se tornando medíocre a vida vai ficando pesada, e ficando pesada você se torna um peso ambulante, e vai arrastando, antes assim, antes pingar do que secar, e vou arrastar a minha vida. Pense nisso, questione isso. Na vida nós não podemos dar desculpa. Mesmo que as condições sejam difíceis, você tem que fazer o seu melhor. Às vezes a nossa mediocridade é isso. Você podendo fazer melhor, se contenta com o pouco que fez. Às vezes você pode ter uma casa simples, mas varre o chão. Mas a casa é pobre mesmo, mas varre. Pode ter uma caneca velha, mas deixa areada, limpinha, que nem um espelho. Mas é uma caneca velha, mas limpa. Eu estou com a roupa velha, mas lave. Zelo, capricho. Tem rico que não é limpo, é sujo. Mas tem pobre que também. Pobreza não é sujeira, não é a mesma coisa. Às vezes, o que nós temos que entender é que o fato da gente ser simples e não ter dinheiro, não quer dizer que eu não preciso ter cuidado. Cuidado. Eu posso ter a mesma peça de roupa e lavar ela 1000 vezes? Pois é, zelo, cuidado, carinho. Se eu não tiver esse zelo por mim, esse cuidado comigo, como é que eu vou cuidar do outro? Como é que eu vou oferecer o melhor para o outro se eu for desleixado comigo, descuidado? Então é aí que nós temos que aprender. Nós precisamos aprender que comodidade com o tempo corrompe.
Comodidade, com o tempo se relaxa, vai ficando medíocre, depois você não acrescenta mais nada. Nós temos que aprender a viver em comunidade. Guarde a diferença. Na comunidade, quem é mais importante? Todo mundo, o outro. Na comodidade, quem é mais importante? Eu, só minha vida e minha bolha e mais nada. Na comodidade, o que importa é meu bem-estar. Na comunidade, importa a alegria de todos. Na comunidade eu saio, eu cresço, eu me arrisco, eu sou zeloso e cuidadoso. Na comodidade eu faço o mínimo e quero o mínimo de problema, o mínimo de transtorno. Eu sou sinceramente medíocre. A pessoa cômoda é uma pessoa medíocre, ela só faz a média. Olha lá as notas de escola e diz, deu para passar. É terrível, o famoso empurrar a vida com a barriga. Não dá para ser assim. Não faça isso, porque no último suspiro a gente se arrepende e aí não dá tempo mais de fazer o que não fez. A vida é para ser máxima, é para você viver um patamar de excelência, de cuidado e de entrega. Mas você tem que descobrir se você é uma pessoa próxima, que sabe se aproximar. Não é estar perto do outro, é ser próximo. Por isso Jesus pergunta ao mestre, faz o mesmo então. Se você identificou que quem foi próximo foi aquele que cuidou, então faça o mesmo. A regra hoje é clara para todos nós. Vai e faça o mesmo. Creio em Deus.